que Esther foi recolhida para ficar no palácio junto com várias mulheres. E ali ela foi escolhida pelo rei. Eu já vou começar dizendo, irmãos, que Deus costuma colocar a gente aonde Ele quer nos usar. Presta atenção naquilo que está ao teu redor. Aprenda e busque entender o que você pode fazer no lugar onde você está. De repente você vai ser a peça essencial na tua família, no teu trabalho e até aqui dentro da casa de Deus. Não deixe de deixar Deus te usar aonde quer que você esteja. Aprenda a prestar atenção nos sinais. Aprenda a prestar atenção naquilo que está ao teu redor, porque Deus vai te usar. E você tem que estar atento. Crente que corre não agrada a Deus. Crente que tem medo não agrada a Deus. Alguns dias atrás eu fui chamada aqui para pegar o nome dos visitantes. Só Deus sabe o quanto eu tive medo. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ler? Porque para eu ler eu tenho que colar o papel aqui. Minha letra é toda estranha, cara. Minha letra é miudinha. E depois que eu perdi a visão, eu estou escrevendo grandão para tentar enxergar. E aí não fica a mesma coisa. Fica uma letra deformada que nem eu entendo às vezes. Mas eu consegui, irmão. Porque eu não me acovardei. Eu estava ali anotando o nome falando, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu consegui. Do meu jeitinho, mas consegui. Aleluia! O cristão que tem medo de dar uma palavra, de socorrer, de orar, ele não agrada a Deus, irmãos. Estela não se acovardou. Ela esteve ali. Deus colocou ela num posto. E se ela não estivesse naquele posto de rainha, ela não teria conseguido salvar ninguém, nem a ela mesma. Os dias foram se passando, irmão. Teve um complô contra o rei. E Mardoqueu, outro chama de Mordecai, era primo de Esther, ouviu e fez com que chegasse até Esther para que salvasse o rei. E o rei foi salvo naquele momento devido ao aviso. Muitas vezes nós não vamos estar no papel principal, mas como ajudante nós vamos fazer a diferença. Saiba agir onde quer que você esteja. Não espere glória, não espere o papel principal. Você pode fazer a diferença estando por trás dos bastidores. Você pode ajudar de acordo com a sua capacidade. Você não precisa estar no papel principal, irmão. Faça a tua parte, como quer que seja, onde quer que você esteja. E quem for você, faça a tua parte. Lá na frente nós vamos ver que chegou esse decreto. Amã tinha ódio dos judeus. E Mardoqueu não se curvava, só se curvava a Deus. E ele tinha ódio mais ainda. Ele chegou até a preparar uma forca para matar Mardoqueu. E ali, Esther soube, pediu para que todo mundo jejuasse. Olha a importância, irmãos, da igreja estar em comunhão. Olha a importância. Como já foi falado aqui também. Às vezes um quer uma coisa, o outro não está nem aí, não tem nada a ver, mas ele discorda. Nunca está satisfeito com nada. Nós precisamos saber viver em comunhão. Nem sempre as pessoas vão estar certas ao nosso redor. Mas nós precisamos olhar, entender, concordar quando for necessário concordar, ainda que aquela não seja a nossa vontade. Esther estava ali sem ir à presença do rei. E quando ela foi até Mardoqueu não passou a mão na cabeça não, irmãos. Às vezes o pastor dá uma palavra bruta, a gente fica logo com raiva. Eu fico. A gente fica logo com raiva. Pô, tá me chamando a atenção, nananã. Mas Mardoqueu ali não passou a mão na cabeça de Esther, não. Ele falou, você está pensando que você vai ficar livre? Você vai morrer junto. Acorda, faz alguma coisa. Não é porque tu é rainha, não é porque você está no cargo de poder que você vai se livrar, não. Ele não passou a mão na cabeça. Ele não compactuou com a dificuldade dela de chegar até o rei. Às vezes, irmãos, é uma palavra dura que vai fazer
Às vezes é uma situação difícil que vai fazer a gente reagir. Num minuto, Esther falou o quê? Ela já tinha determinado que ela estava proibida de chegar até o rei e só podia ir até o rei quem fosse convidado, quem o rei chamasse. Ela já tinha determinado isso. Diante da palavra dura, ela reagiu. Vai lá, fala para o povo para jejuar 3 dias. E eu e minhas servas também vamos jejuar. Jejuar e orar. O poder da oração. Deus, Ele escuta a oração de cada um de nós. Às vezes, demora um pouquinho a chegar, como foi com Daniel. Levou algum tempo para chegar a resposta, mas chegou. E ali eles orando, Esther foi até o rei. O rei levantou o cajado, não sei o nome, não lembro. Levantou para que ela não fosse morta. E ali ela falou: venha comigo amanhã. O senhor rei e o Amã. Ela soube esperar o tempo, irmãos. Olha a importância de você saber se calar quando necessário. Muitas vezes a gente, na hora da raiva, na hora da ansiedade, na hora da aflição, fala coisas que não é para falar. Fala coisas que magoam. Não é melhor esperar o tempo passar, irmãos, e conversar diretamente, sem atingir, sem magoar? Hoje em dia é um povo que não consegue mais nada, tem que falar na hora, senão até morre. Tem um infarto ali e morre. Nós precisamos saber o tempo certo e a forma certa de falar, irmãos. Se a gente for deixar a nossa ansiedade, a nossa angústia tomar conta do nosso eu, a gente vai criar inimigos. Por quê? Depois você pode se arrepender e pedir perdão, mas ninguém tira aquilo que a gente fala. Por mais que a pessoa te perdoe, você não tira do coração dela aquilo que você falou, aquilo que você fez. E a pessoa ela pode te perdoar, mas ela nunca mais vai querer ter a mesma com você. E não é só amizade não, irmão. Isso é um relacionamento. Isso é em qualquer outro lugar. Filho com pai, pai com filho. Nós precisamos saber o tempo certo de falar. Esther soube o tempo certo de falar. Quando eu vou ler a Bíblia, quando eu venho pregar, eu sempre procuro o que eu posso aprender com isso para trazer para o meu dia real. Porque tem gente que escuta, mas não absorve para si e não passa a viver aquilo que lê ou que escuta. E Esther é uma das lições que a gente mais aprende. Ali foram para o banquete. Botou aquele banquete lindo. Vem amanhã mais uma vez. Vem amanhã novamente. Nem naquele momento ali ela falou. Ela pediu mais um dia. E o rei, ansioso, sem conseguir dormir, pediu para que um dos servos lesse o que estava escrito, que tudo que acontecia eles escreviam. E ali o rei viu que alguém salvou a vida dele. Tinha sido Mardoqueu. Aí ele chamou logo o quê? Amã. O que você quer que eu faça para uma pessoa que salvou a vida do rei, que honrou ao rei? Aí a Amã, pensando que era ele, bota as vestes reais, bota num cavalo real, bota uma pessoa importante para guiar, faz ele desfilar pela cidade, nananã, só coisa boa. Aí o rei foi, então faça isso com Mardoqueu. E você que vai levar, irmãos, tudo que você deseja para o teu inimigo, lá na frente a gente vai ver, ele preparou a forca para Mardoqueu. E quem morreu na forca? Ele. Aleluia. E quem levou a honra e a glória que ele queria para ele? Mardoqueu. A gente que é cristão, irmãos, nós temos que perdoar. Nós temos que tirar do nosso coração ódio, raiva, rancor, ira, querer que Deus cobre, querer que a pessoa pague. Porque se Deus vê que a pessoa se arrependeu, Deus vai perdoar. E você vai ficar até quando esperando a derrota do outro? Aprenda a perdoar. Aprenda a não desejar para os outros aquilo que você não quer para você. Ali a mãe teve que sair com o Mardoqueu todo bonitão no cavalo, com as vestes reais e tudo. E ele foi parar na forca. Quando Esther falou para o rei o que tinha acontecido.
ele nem sabia que Esther também era judia. Ali o rei não podia voltar atrás com a sua palavra, mas ele falou, olha, eu dou o direito a vocês de se defenderem. E a Bíblia vai falar que a quantidade de inimigos que foi destruída, até quem não era judeu, irmão, começou a se converter, porque sabia do poder que os judeus tinham, que o Deus dos judeus tinha. Aleluia. A Bíblia vai dizer que até quem não era judeu começou a se converter. E ali eles ganharam o primeiro dia, no segundo dia ainda teve luta, eles ganharam de novo e prevaleceram. E a maioria voltou para a sua terra. O Deus que nós servimos é esse, irmão. Aleluia. Quando você bota teu joelho no chão e ora, não tem inimigo que fique de pé, não. Aleluia. Já foi falado aqui, tem época, tem tempo, para que Deus venha responder as nossas orações, mas nós precisamos permanecer na presença. Aleluia. Precisamos permanecer fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Existem vários casos que vai falar sobre o poder da oração. Alguém aqui já ouviu falar de Ana, que não podia ser mãe, orou e engravidou. Teve Samuel. Até mesmo quando você comete alguns tipos de erro, irmãos. Nunca é tarde para se arrepender, para buscar o Senhor, nunca. Sansão errou, agiu segundo o seu coração, prejudicando a ele mesmo. E Deus ouviu a oração dele e deu mais um dia de força e ele conseguiu destruir todos os filisteus. Jonas desobedeceu a Deus, mas de dentro do peixe, no fundo do mar, ele orou e Deus escutou. Aleluia. E tem casos como o de Josué, que achou que era tão fácil ganhar aquela batalha que nem consultou a Deus, nem orou e perdeu a batalha. Mesmo quando tudo parece que está na nossa mão, nós precisamos entregar a Deus, irmãos. Aleluia. Mesmo quando tudo parece que já é uma vitória, mas pra gente, a gente tem que buscar em Deus. Pedir a Deus para que nos dê orientação, para que esteja à frente dessa vitória. E saber agradecer todo o tempo. Vai ter, irmão, situações que Deus não vai te responder. Como foi com Davi, que cometeu o assassinato contra o esposo de Batseba. E ali ficou uma semana em oração. A criança doente, a criança do adultério nasceu doente. E ele uma semana em oração. Uma semana em oração. E Deus não respondeu. A criança não resistiu. Seria justo se Deus visse tudo o que aconteceu, o adultério, tentou contra a vida, Urias, né, o esposo de Batseba. Tirou a vida de Urias e depois ir lá responder. Tem coisas que a gente faz, irmãos, que Deus não vai responder. Tem coisas que é da vontade de Deus na nossa vida. Tem coisas que Deus permite a gente passar, mas tem coisa que é rebeldia, que aflige a lei de Deus, que escandaliza o nome de Deus. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. Para que a gente não venha lá na frente, tá orando e Deus virar as costas. Deus disse não para Saul. Mas olha quantas vezes Saul desobedeceu a Deus, botando todo um povo em risco. Passando por cima da vontade, da lei que Deus já tinha dado para ele naquele momento. Ou seja, ele se sentiu maior do que Deus. Eu vou fazer e ponto. E fez. E depois queria que Deus mudasse, viesse até ele e fizesse a vontade dele. A oração na vida de um cristão é essencial, irmão. A oração nunca vai deixar de ser o segredo da vitória. Nunca. É através da oração que nós mostramos um coração quebrantado para Deus. Que nós mostramos a nossa dependência de Deus. Por mais que aquilo esteja na sua mão, como aquela vitória estava na mão de Josué, é necessário buscar Deus, irmão. É necessário reconhecer que sem Ele não somos nada, que
nós dependemos dele mesmo quando tudo parece estar ganho na nossa mão. Deus, quando criou o homem, ele criou a sua própria semelhança, para que nós tivéssemos a mesma forma de pensar, a mesma forma de pensar de Deus, o mesmo jeito de agir, andar em comunhão. Deus dava ordens e logo no início as ordens eram desobedecidas, como é hoje. O cristão sabe que aquilo é errado, mas age segundo a sua própria vontade. E depois vai orar para Deus mudar aquilo ali. Sendo que quem começou tudo somos nós mesmos. É hora de se apegar mais a Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus todo o tempo, buscando a Deus todo o tempo. Essa madrugada, eu tive uma madrugada terrível. Acordei, parece que tem um monte de agulha espetando no meu olho, no meu rosto, e uma dor que não tem remédio que passa. Eu tomo anti-inflamatório, tomo de pirona e nada. E o dia amanheceu e a dor, a claridade dói, tudo dói. Minha mãe, filha, você não vai ter condições de pregar. Eu falei, mãe, eu vou. Eu vou. Eu fiquei ali pedindo força a Deus o tempo todo para conseguir pregar. E graças ao Senhor eu estou aqui. Mas isso daqui foi fruto da minha oração. Eu passei o culto todo ali, Senhor, me ajuda. Assim como eu orei ali para conseguir falar o nome das pessoas aqui na frente, no dia que me deram a missão, eu orei hoje para estar aqui. Muitas vezes, irmão, você vê a pessoa de pé, em meio a situações que se fosse com outra pessoa, talvez não suportaria. Mas não é a nossa força não, gente. Eu costumo dizer que eu sou mais fraca do que um galho seco. Se me pegar, faz tec. O que me sustenta é Deus. Glória a Deus, aleluia. É a minha fé. O que sustenta a minha família é a fé. Tudo está do jeito que está. Mas Deus, Ele sempre está provendo. Deus sempre está dando força para a gente conseguir suportar as lutas que vêm. E não é uma coisa nem outra, irmãos. Como vocês conhecem meu testemunho, é ataque de tudo que é lado. É saúde, é ataque financeiro, é ataque no relacionamento, é ataque na vida profissional, é ataque na vida familiar, é ataque de tudo que é lado. Sem Deus, sem a oração, a gente não chega até Deus. E sem Deus a gente não vence batalha nenhuma. A gente não fica de pé diante de batalha nenhuma. Tem pessoas que tu vai falar, é um chororô tão grande, só conta derrota, Aí como cristão, qual fé a gente vai passar para o outro? Você para conversar comigo, eu vou te contar tudo que está acontecendo comigo. Vou te contar da dificuldade financeira, da minha saúde, vou te contar da nanai. Por favor, que cristã é Jennifer? Eu só vejo gente reclamando, só vejo gente chorando. Nós precisamos ajoelhar, orar e mostrar ao mundo que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda sustenta diante de qualquer que seja a tua situação. Ainda que venha um conjunto de problemas na tua vida, nós precisamos estar de pé, porque nós sabemos que Deus, Ele nos sustenta. Foi falado aqui várias vezes, foi falado de buscar, foi falado de Deus agir. E a única forma que nós chegamos até Deus é através das nossas orações. E Deus não deixa um justo sem resposta. Não deixa. Procure manter a tua vida dentro da vontade de Deus, para que não aconteça na tua vida como foi com Davi, que errou e depois queria que Deus, mesmo a gente errando, Deus ele escuta a gente, como foi lá com Sansão, com Elias. Mas Davi ali, ele destruiu a vida de uma outra pessoa. Muitas vezes a gente escandaliza o nome de Deus, irmão. Por mais que você faça tudo certo depois, ninguém nunca mais vai te ver como uma cristã boa, como aquela irmã ali, ó, aquela irmã fez isso e isso, ó. Ninguém quer saber que você mudou e se arrependeu e está fazendo o que é certo hoje, não. Então, para que amanhã ou depois você não venha ter
como você seja vista com aquela cristã que vai para a igreja, mas arruma mó guerra na rua, arrumando briga, falando, amaldiçoando os outros, fazendo fofoca, adulterando. Faça o que é correto perante Deus. Faça o que é correto e jamais deixe de buscar o Senhor em oração. A Bíblia ensina a forma que você tem que orar. Ajoelha, entra no teu quarto, ajoelha. Não precisa se amostrar para ninguém não, é você e Deus. Ensina a oração lá, Pai Nosso. Bota para fora também aquilo que Deus precisa ouvir da tua boca. Quando se arrepender, faça uma oração remissiva, ajoelha, fala, Senhor, eu errei nisso. Me perdoa. Para o inimigo também ver que você se arrependeu. A Bíblia manda a gente orar um pelo outro. Essa madrugada meu telefone tocou e eu com tanta dor não vi. Os remédios acabam apagando a gente. Aí quando eu acordei de manhã, eu estava lá, irmã, pelo amor de Deus, uma missionária. Pelo amor de Deus. Faz uma oração por mim, irmã, eu estou desesperada, ora por mim, eu estou desesperada. Quando eu acordei de manhã, eu fui lá e olhei. Falei, irmã, eu estou assim, eu vou orar, mas eu só estou vendo agora. E a hora que a senhora precisar ligar, eu estou aqui. Só que infelizmente essa madrugada eu não estava bem. Deixei até o telefone longe. Aí eu orei por ela, quando ela viu como estava bem, sabe o que ela fez? Guardou a dor no bolso dela e orou por mim. Glória a Deus. Eu falei, ela falou, já pedi não sei quantas pessoas para vir aqui orar. Já pedi o pastor fulano para não ver ninguém. Ninguém mais quer ir fazer a obra, irmão. Ninguém mais quer orar. Tanta gente precisando de oração. Ninguém mais se disponibiliza a ir na casa de ninguém para orar. Olha o desespero que as pessoas estão. A mulher lá no fim do mundo me ligando desesperada. Porque eu não estava aguentando mais. Eu não procurei nem saber o que era. Eu entreguei tudo da vida dela na mão de Deus. Toma família, toma saúde, toma vida financeira, toma tudo. A gente não precisa ficar catucando. Se a pessoa quiser falar, a gente vai ouvir. Mas você não precisa nem saber qual o problema da pessoa. Entrega na mão de Deus. E Deus, Ele é justo. Deus vai saber o que cada um de nós precisa. Porque alguém que está pedindo oração precisa. E vai saber se a pessoa merece ou não. Não é você que vai julgar, não é você que vai falar, mas da outra hora ela estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo. Não. Deus vai saber. Certa vez eu falei com uma amiga minha, não adianta você me pedir oração. Me pedir oração. Gente, que hora. E quando eu olhava, estava a foto lá, de bagunça, de bebida, de naná. Eu falei para ela, olha, fulano, não adianta você estar me pedindo oração e você mesmo não está permitindo que Deus entre na tua vida. A partir daquele momento ali, irmão, ela parou de me pedir oração. Mas eu sempre entregando ela na mão de Deus. Sempre entregando ela na mão de Deus. Quando foi esses dias, meu telefone tocou quando eu olhei, era ela, pedindo desesperado para que eu e a minha família fosse lá orar. Por causa de situações que estavam acontecendo na vida dela. Ou seja, nós somos um socorro na vida de muita gente, irmãos. A nossa fé é um socorro na vida de muita gente. O que as pessoas veem na gente, é um exemplo, é um socorro. Aí você vai se negar? Não. Guarda a tua dor no bolso, irmãos. Faz igual eu fiz pela irmã e logo em seguida ela fez por mim. Guarda a tua dor no bolso e vai fazer a vontade de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.